Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos estar, a partir de hoje, né, vamos estar meditando aqui no livro do irmão Bruce Anstey, a importância de ter um espírito correto, que tem até a parte aqui da referência do livro, Regina, Canadá, 3 de agosto de 2008. Então, o irmão começa aqui com esse título, dizendo assim, a importância de ter um espírito correto. Vamos ler 4 versículos que tenho no meu coração. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Segunda Timóteo, capítulo 4, 22. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Filipenses 4, 23, imprensa bíblica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Gálatas, capítulo 6, 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Filemão 25. Isso aqui é? Essa sigla aqui, alguém lembra aqui? Filemão mesmo. É Filemão? Estou vendo aqui 25. É o versículo. Deve ser o capítulo. Versículo 25. É Capítulo, porque né? só tem um capítulo, não é isso? Filemão. Pronto. Capítulo. Tinha esquecido disso. Capítulo único. Vamos começar a ler. É interessante e instrutivo ver o apóstolo Paulo encerrando 4 de suas epístolas com estas palavras de admoestação. Elas têm relação com ter um espírito correto, algo de que todos nós precisamos desesperadamente. Essa aqui foi boa, viu? O irmão colocou aqui que nós precisamos desesperadamente ter um espírito correto. Estas declarações não são redundantes, porque nada na palavra de Deus é redundante. Elas foram escritas para 4 pessoas diferentes, ou grupos de pessoas, por 4 razões diferentes. O contexto e as circunstâncias em que Paulo escreveu, cada uma delas toca em 4 áreas sensíveis de nossa vida, onde temos de ser especialmente cuidadosos em manter um espírito correto. Gostaria de ver cada uma dessas situações com o objetivo de aprender algo com elas para a nossa vida. Gostaria também de olhar para 4 indivíduos no Velho Testamento que ilustram cada uma destas situações. Queridos amigos, precisamos destas exortações nestes dias finais da história da igreja, tanto quanto a igreja primitiva precisou quando Paulo as escreveu. Vamos voltar agora e ver o contexto de cada uma dessas palavras de admoestação e tentar obter uma lição delas. Ô, Dal, só a título de informação, aquele título que está lá no início, que ele coloca Regina, não é isso? Canadá. É porque é um desses Sim. livros em que ele ministra
E aí ou ele mesmo ou algum outro irmão acaba fazendo uma transcrição da ministração dele em texto. Então, no caso, ele ministrou esse assunto aí em um local físico com irmãos, aí em Regina, na cidade de Regina, nesse período aí, 3 de agosto de 2008. Legal, isso mesmo. Isso aqui é uma pregação do irmão que foi escrito, né? E transformado aqui no livro. Deixa eu ver se aqui está certinho. Ele falou aqui, vamos voltar agora e ver o contexto de cada uma dessas palavras de admoestação e tentar obter uma lição delas. Vamos ver se a gente acompanha aqui. Vou abrir essa parte aqui. Aqui ele diz assim, um espírito correto em um dia em que o testemunho cristão está em ruínas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 22. Foi a primeira citação dele foi essa aqui. Deixa eu colocar aqui direitinho. Isso aí. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. O contexto em que Paulo deu esta exortação a Timóteo foi a ruína e o fracasso do testemunho cristão nos últimos dias. A ruína, a respeito disso, a ruína e o fracasso do testemunho cristão nos últimos dias. Então, Paulo, dessa exortação aqui, para Timóteo, o Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. Ele lhe disse, em termos inequívocos, que havia uma ruína irremediável chegando, e advertiu sobre os males que permeariam toda a profissão. Ele lhe deu uma descrição gráfica de todos os aspectos do grande abandono e não era uma imagem bonita. Haveria um abandono indiscriminado da verdade de Deus e muitas coisas seriam feitas em nome de Cristo que seriam uma desonra pública notória. Algum irmão em comunhão quiser comentar essas coisas, pode interromper, viu? Os cristãos hoje se encontram tão divididos e com opiniões e doutrinas tão diferentes que seria difícil para um observador honesto discernir o que é realmente o cristianismo. Quase todo mal imaginável é permitido no cristianismo hoje, até o ponto onde dá vergonha ser identificado como cristão. Gandhi, o ex-primeiro-ministro da Índia, disse: se não fosse pelos cristãos, eu teria sido um. Temos que baixar nossa cabeça em vergonha, porque fazemos parte do testemunho cristão corrompido que desonrou o Senhor. Esta epístola foi escrita para encorajar Timóteo a servir, tendo em vista o momento difícil que viria. Paulo passa para ele muitos indicadores úteis que iriam guiá-lo em seu serviço, tendo em vista tudo o que estava por vir. Há um espírito e maneira corretos em que os cristãos
deve se comportar, de modo a não trazer mais desonra para o nome do Senhor. Se alguma vez houve um dia em que uma pessoa precisava ter um espírito correto, é hoje. Portanto, antes de terminar a epístola, o apóstolo deu a Timóteo as palavras necessárias de admoestação. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. Nestas circunstâncias, há duas atitudes em particular contra as quais temos de nos proteger. São elas: vou ler de novo aqui essa parte final. Ele fala assim: nestas circunstâncias, o que nós estamos vivendo hoje, existe duas atitudes em particular, duas coisas em particular, contra as quais temos de nos proteger. São elas. A gente deve tomar cuidado em relação a essas duas coisas nesse momento que nós estamos vivendo, de ruína de testemunho. Uma ele coloca aqui: o desânimo. Desânimo. Podemos entender muito bem como Timóteo deve ter ficado desanimado quando pensamos em todas as coisas que Paulo disse que estava acontecendo no testemunho cristão e as que iriam acontecer. Paulo estava falando a Timóteo coisas que já estavam acontecendo e coisas que viriam a acontecer no testemunho cristão. E, como foi falado um pouco antes, não era nenhuma imagem boa para Timóteo, né? Viria o tempo em que aqueles que professam o nome de Cristo iriam desviar seus ouvidos da verdade. Aqui está na carta de Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 4. Se os irmãos estiverem com a Bíblia na mão aí, que é muito bom estarem com a Bíblia na mão, acompanhando, pode abrir esse capítulo aí de 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 4. Tais são os dias em que vivemos. Eu vou dar só uma pausazinha aqui, né, para não ficar muita coisa sendo falada. Eu vou abrir esse versículo aqui para a gente ver na íntegra. 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler aqui desde o parágrafo até o versículo 4. Pronto. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão ou não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É essa tristeza que Paulo está falando aqui, para a gente ver tudo.
algum irmão quiser comentar. No texto aí ele está falando, ele está na parte de desânimo, não é isso, Dal? Vou botar lá. Isso, desânimo. Vou botar. No início aí o irmão está trazendo a questão da gente ter um espírito correto e está dando um pano de fundo, né? Porque nós devemos ter esse espírito correto. E ele dá esse pano de fundo, vamos dizer, essa introdução, falando desses últimos dias que nós estamos vivendo. Pode parecer até estranho assim, né? Porque quando Paulo falou isso aí, essa parte da palavra de Deus que nós temos visto como referência, né, foram escritas há quase 2000 anos atrás. Aí como é que agora a gente está falando aqui que esses últimos dias são agora, quando Paulo, né, e não só Paulo, mas João, Pedro, falou dessas coisas há quase 2000 anos atrás, quando eles escreveram suas epístolas. Tem João 4, João 4, não, 1 João 3, 18, na primeira linha assim, João fala assim, fininhos, é já a última hora, né? Só a primeira parte ali da minha lei fala, fininhos, é já a última hora. E isso João estava falando quase 2000 anos atrás, quando foi escrita essa primeira epístola aí de João. Mas a gente sabe que, né, esses homens de Deus, eles escreveram a palavra inspirados, né, pelo Espírito Santo de Deus. E muitas das coisas que eles estavam falando ali, eles estavam trazendo, a gente sabe que era o quê? A profecia dada à igreja, no início ali da igreja, né? Os apóstolos, os profetas da igreja traziam essas revelações, essas profecias para a igreja. Eles colocam como já acontecendo muitas vezes ali na época de Paulo, porque realmente, já desde o início da igreja, já tem início, né, uma ação de Satanás, o inimigo, para tentar corromper, desvirtuar, desfazer o testemunho de Deus através da igreja, né, através da casa de Deus. E ele inicia essa ação, claro que não teve tanta, vamos dizer assim, eficácia ali no início, os apóstolos estavam ali, os profetas, né, a igreja iniciou ali com um grande poder, ação do Espírito Santo, em poder e força, e os apóstolos estavam ali, mas de uma forma, vamos dizer assim, mais sutil, já estava iniciando essa tentativa, né, essa maneira de Satanás se introduzir, entrar no meio cristão, os seus ministros e tudo mais, para deteriorar e para arruinar o testemunho cristão. Mas, com o passar do tempo, e aí depois de 2000 anos, a gente sabe como é que está esse testemunho hoje aqui. Nós fazemos parte dele, por isso que o irmão fala que nós temos que estar triste realmente, porque fazemos parte desse testemunho que está arruinado hoje, onde um cristão, a pessoa se dizer que é cristão, não está dizendo quase nada aí para as pessoas aí do mundo. Pelo contrário, muitas vezes eles fazem até chacota e dizem que somos, né, o cristão é muitas vezes taxado de ganancioso e fora outras coisas mais, né? Que não gosta de trabalhar e muitas outras coisas. Então, isso é um mau testemunho. A ruína entrou no testemunho cristão. Então, ele dá esse pano de fundo, né? Mas hoje a gente sabe, pela palavra de Deus também, quando a gente lê João, lê principalmente o Apocalipse ali, capítulo 2,
de Apocalipse, que fala da igreja e de toda o testemunho da igreja durante esse período, e onde esse testemunho ia chegar. A gente, pelas cartas ali, a gente vê que nós estamos vivendo, né, a última igreja ali, de Laodiceia, onde o testemunho está arruinado, onde ele diz que não é nem quente nem morno, nem quente nem frio, e que é morno, que está a ponto de vomitar, né? Então, isso é o período que nós estamos vivendo, onde o Senhor Jesus Cristo está fora, e ele bate a porta querendo entrar, na porta individual de cada um, coração de cada cristão, porque coletivamente, né, vamos dizer assim, em termos de testemunho coletivo, ele foi deixado de fora, o Senhor Jesus Cristo, né? Na igreja de Laodiceia, os irmãos podem ler no capítulo aí 3, 14 em diante. Então, em termo coletivo, o Senhor Jesus foi deixado de lado, né? Deixado do lado de fora. E por isso que hoje ele individualmente bate a porta de cada cristão para se apartar da iniquidade, do mal, dessa ruína, e estar com ele, né? E estar com o Senhor Jesus. Então, esse é o pano de fundo. E hoje nós vivemos isso. E aí, quando ele fala dessa questão do desânimo aí, né? Eu queria concluir só falando isso para os irmãos. Irmãos, a gente tem que ter cuidado, porque desânimo, quando entra na vida do cristão, né? Esse desânimo significa um ânimo para as coisas do mundo. Pode perceber. O cristão, às vezes, está desanimado para as coisas de Deus, para estar com os irmãos, para estar lendo a palavra, para estar orando junto, para estar buscando o Senhor, para estar no lugar onde o Senhor está, mas está muito animado para as coisas que o mundo oferece aí fora. Então, esse desânimo aí significa um ânimo para as coisas do mundo, e a gente sabe que o mundo é inimigo de Deus, né? A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado. Ah, estou desanimado, tal, né? Estou desanimado, aquele desânimo, mas quando vai ver para as coisas do mundo, como é que tá? Né? Tá muito animado, é uma coisa ou outra, é o trabalho, é um lazer, né? É um shopping, sei lá, as coisas que o mundo oferece aí, né? Os atrativos que o mundo oferece vão sempre nos animar. E, consequentemente, se você está desanimado para as coisas de Deus, você vai estar animado para alguma coisa do mundo. Olha o perigo quando a palavra de Deus diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, vamos estar atento aí, né? Por isso que essa questão, o espírito correto, né? A gente tem que sempre lembrar, tudo passa pelo nosso espírito. As coisas com Deus passam pelo nosso espírito. Ó, nós somos formados com espírito, alma e corpo. O espírito é que faz essa comunicação nossa com Deus. Então, passa primeiro por aí. Temos que ter um espírito correto. E aí o irmão vai, claro, vai discorrer aí o que é isso, como é isso e tudo mais. Mas eu não quero adiantar, assim, falando sobre isso. Mas esse primeiro ponto aí, a gente tem que pensar. A gente tem que estar atento, né? A gente tem que avaliar o nosso coração, as nossas intenções, avaliar, né, os nossos sentimentos, o que se está passando nos nossos corações e nossas mentes, e se está passando esse desânimo, se está se abatendo sobre nós, né, temos que buscar o Senhor, pedir socorro a Ele, né, e estar atento, porque geralmente um desânimo para as coisas de Deus é um ânimo para as coisas do mundo. E isso é um grande perigo, uma armadilha, vamos dizer assim, fatal. Por isso até que o irmão Dal destacou lá, o irmão Dal, no início lá, como você destacou, precisamos desesperadamente de um espírito correto. Precisamos desesperadamente, porque estamos nesses últimos dias. E o mundo se aperfeiçoou, né, em coisas que desviam o olhar do cristão do Senhor Jesus, desviam,
né, a intenção dos cristãos de estar com o Senhor Jesus, desviam ou esfriam o amor do cristão, o afeto do cristão pelo Senhor Jesus, e fazem o quê? Com que se volte seu amor, seu afeto para as coisas daqui deste mundo, materiais, terrenas, que são passageiras, né? Que logo vão se passar, são como vapor, são como a erva e a flor da erva, nasce o sol, aquece a erva, queima a sua flor, e já foi, acabou. Mas a palavra de Deus e as coisas celestiais são eternas. Então, em que a gente vai dedicar no nosso coração? Em que a gente vai se animar de estar, vamos dizer assim, nos ocupando? É com coisas efêmeras que passam e que não são de valor algum, ou com coisas, né, que são celestiais, eternas e de um valor inestimável? Então, por isso que o irmão fala, precisamos desesperadamente ter um espírito correto. Só isso não. É importante frisar essas coisas aí, como o Wesley está falando, porque tudo começa com julgamento próprio, né? As coisas de Deus não é feita à base de emoção, mas é com entendimento. Deus é luz, então ele nos dá entendimento, compreensão de todas as coisas. Então a gente age por razão, não por emoção. O sentimento atrapalha a fé. A fé, ela se comunica com razão. E sentimento não. Quando a gente usa o sentimento, a gente se atrapalha, né? A gente é enganado. Então, como o irmão falou aí, muitas vezes a gente não toma cuidado, né, devido à ruína que está existindo aí. A gente pode ser afetado, né, por vamos dizer assim, um mau comportamento, né? Mau comportamento nosso mesmo, alguns irmãos. E parece que a gente coloca a culpa no Senhor, né? Porque a gente acaba deixando as coisas do Senhor. Se está numa assembleia, a gente deixa de ir na assembleia. Se está em casa, deixa de ler a palavra, né? Não está querendo orar. E o interessante é que não deixa de fazer as coisas do mundo. Continua assistindo a televisão, continua vendo o jogo, continua saindo para um shopping, continua indo à praia, continua trabalhando numa boa. Mas as coisas de Deus sofrem uma baixa, né? O desânimo é sempre para as coisas de Deus, mas não para as coisas do mundo. Se a gente realmente tiver o espírito correto, a gente deveria desanimar para as coisas do mundo e se apegar às coisas de Deus, como o irmão falou. Porque, ao contrário, com certeza, a gente vai ficar mais voltado para os assuntos seculares, ainda que sejam coisas lícitas, né? Se houver algo que a gente não tenha mais interesse, deveria ser nas coisas do mundo. Não quer dizer que a gente vai ser irresponsáveis, né? Mas o nosso coração não pode estar nas coisas do mundo, mas sim no Senhor. Tendo essa ideia ou esse entendimento na nossa mente firmado, a gente vai entender que a palavra já está nos avisando de tudo e não tem novidade nenhuma, e só basta a gente passar esse tempo aqui confiando no Senhor, até o momento de se encontrar com Ele. Que se nós deixarmos sermos afetados pelas falhas, a gente vai adquirir um espírito errado. E aí vai acontecer esse tal desse desânimo aí, né? Que quem vai sofrer a baixa aí são as coisas do Senhor, né? Os assuntos do Senhor. E o nosso Salvador, ele é digno que a gente dê crédito a ele, principalmente nas circunstâncias mais. Então, ao invés da gente curtir o desânimo ou tender para o lado do mundo,
para dar mais valor às coisas do mundo, argumentando, isso é uma questão de desânimo, dando uma desculpa qualquer, se apega ao Senhor, porque Ele que é digno. Ele é digno que a gente realmente se apegue a Ele, né? É o nosso Salvador. Então, é bom a gente sempre pensar nessa questão aí. E nós vivemos esse período dos últimos dias da igreja, onde o testemunho da igreja, ela se misturou com as ordenanças, com os rudimentos do mundo. Hoje há essa mistura. Então acontece que quando a gente olha com nossos olhos carnais, até das coisas concernentes aos assuntos de Deus, nós vamos sim nos desanimar, porque a gente vai estar com foco no que a gente está vendo. E é claro que a ruína não alegra ninguém, mas o que deve ser o nosso foco é estarmos olhando com os nossos olhos da fé. E é isso que o apóstolo Paulo trata com Timóteo, né, na segunda carta a ele, porque se a gente lembrar, irmãos, toda a segunda epístola do Novo Testamento, ela trata de algum aspecto da ruína da cristandade. E da segunda Timóteo tem grande foco na questão do abandono da verdade. Né? A verdade de Deus não é interessante ao testemunho. E aí o apóstolo Paulo está explicando isso para Timóteo. Mas o que é importante frisar nisso tudo é que a ocupação de Timóteo não vai ser com o mal. O apóstolo Paulo, inclusive, é a forma como ele se despede, que a gente viu o versículo, né? Deixa eu ver como é que fala, que o Senhor Jesus diz assim: o Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco, amém. 2 Timóteo 4:22. Então, eu parei até para anotar que está falando aqui na primeira parte da oração, né? No singular, seja com o teu espírito. Porque cada um de nós tendo esse relacionamento individual com o Senhor, né? Aí o versículo 4:22, o Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. Isso é muito importante, irmãos, porque nesse tempo de ruína cristã, desses últimos dias da igreja, nós devemos pensar de que nós falhamos, as pessoas falham, né? O sistema, tudo que o homem toca, na verdade, falha de alguma maneira, estraga aquilo aquela luz, né, que o Senhor iniciou ali para aquele testemunho. Mas o nosso conforto é saber de que a obra do Senhor Jesus, ela não falha. As promessas de Deus, elas não falham. Então, os homens, né, na sua responsabilidade, a igreja de Deus, de ter a responsabilidade de manter a luz e a glória de Cristo perante o mundo, isso falhou. Né? Tá péssimo o nível hoje. Só que a nossa alegria é saber de que, apesar disso, os propósitos de Deus, elas seguem, elas estão acontecendo e vão acontecer. Por quê? Nós temos hoje um Cristo glorificado nos céus, com toda a honra e toda a glória, que aí é o que se trata o assunto do Evangelho da Glória que foi revelado ao apóstolo Paulo, porque Deus, além de ter ressuscitado o seu Filho, como prova de que a obra que ele fez foi plenamente consumada, né, que foi a expiação contra o pecado, mas, além disso, Deus o glorificou nos céus, e ele continua glorificado e sempre estará glorificado nos céus, e isso não deu errado. Outra coisa é de nós sabermos que nós temos um Pai que cuida de nós, isso não altera, porque isso são ações de Deus, e toda ação que Deus faz, ela é perfeita. A gente é imperfeito das nossas ações, Deus não é.
E um outro aspecto também é a ação do Espírito Santo de Deus aqui na Terra, formando a igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, né, a sua noiva, o seu corpo. O Espírito Santo continua fazendo esse trabalho perfeitamente, apesar da ruína cristã. Então, o que a gente deve também, inclusive, meditar e agir em meio a tudo isso. A gente não precisa e não pode também focar na ruína, focar no mal. A gente entende a iniquidade, só que aí a gente entende a nossa responsabilidade em meio a isso, que é uma passagem que a gente vê bastante, mas é sempre bom ver, né? Que é 2 Timóteo, capítulo 2. Inclusive é 2 Timóteo, né? A carta ao jovem Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14. Ele dá orientações aqui, porque, irmãos, isso é uma coisa que nós devemos nos atentar. O Senhor, ele dá um remédio para todo tipo de situação. Não há nenhuma situação em que o cristão olhe e pense assim, o Senhor não tem orientação para mim nessa situação. Inclusive, é o que muitos cristãos, infelizmente, dão desculpa quando estão congregados em algum lugar e veem, de certa maneira, uma contradição com a palavra. E aí chegam aquela justificativa, não existe igreja perfeita, ninguém é perfeito, então a gente precisa lidar aqui com o erro. Não, o Espírito Santo, Deus, ele dá o remédio para todo tipo de situação. Então, até nesse tempo de ruína, nesse período que já começou lá no início da igreja mesmo, com o apóstolo Paulo, porque ele diz em 2 Timóteo, acredito que é na segunda carta também, que todos da Ásia abandonaram a Paulo. Isso significa para nós de que muitos abandonaram já a sã doutrina, estavam seguindo outras ideias, estavam se dizendo cristãos, né? São cristãos, mas não estavam seguindo a verdade já. Tanto é por isso que Timóteo se sente sozinho. Só que Deus, ele sempre dá o remédio em meio a essas situações. Sempre há um caminho que é de acordo com a vontade de Deus, para que os cristãos, nesse período de abandono, possam tomar uma atitude que seja de acordo com a vontade de Deus e, assim, agir em boa consciência com Deus. Porque a melhor coisa, irmãos, é fazer o que Deus está pedindo para a gente fazer e não o que eu acho bom fazer. Porque só de falar o eu na frase já é perigoso. Eu posso achar bom muita coisa, só que o nosso foco é saber o bom que Deus quer que a gente haja, que a gente faça, que a gente pense, que a gente foque, enfim. E aí, em 2 Timóteo 2, a partir do 14, ele fala assim, traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para perversão dos ouvintes. Porque justamente nesse tempo de ruína, o que se mais tem, né, é o que o irmão Bruce até falou no texto, muitas doutrinas, muitas teorias, cada sistema vai pensar de um jeito. Então, Deus, já sabendo que nesse período é um tempo de muito debate, Deus já deixa a sua vontade para nós. Não debatamos, não batemos boca com ninguém, né? Não é a vontade de Deus que seja feito dessa maneira. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui é um outro remédio, uma coisa muito importante. Conhecer a palavra de Deus, saber dividir, saber se aquela passagem é para a igreja, se aquela passagem é para Israel, ou se aquela passagem é uma mistura das duas coisas, a gente tem que pegar cada parte e saber quem é para quem, não é isso? Para quem está sendo dito aquela passagem, e por aí vai. E diz assim, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então, claramente, aqui Paulo está citando uma má doutrina que já estava ali, sendo forte no meio cristão, ali naquele período,
dizer que Cristo já tinha, dizendo que a ressurreição era já feita, que eu acredito aqui ser dos mortos, né? E perverteram a fé de alguns. E aí Paulo chega com um remédio, claro que Deus chega com remédio, né? Usando o texto de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz essa orientação para a gente. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Essa é a orientação de Deus para nós nesse momento. Não é para a gente chegar lá e tentar resolver a iniquidade, não é chegar lá, irmãos, vamos mudar tudo isso. Não vai mudar tudo isso, inclusive vai piorar. A iniquidade ela já opera nesse mundo. O que impede é o Espírito Santo aqui na Terra e o governo que Deus instituiu aqui, né, com as autoridades, mas vai ser para pior. Então Deus orienta para a gente se apartar da iniquidade. E aí, irmãos, eu não vou prolongar aqui nessa passagem, não, mas o foco de eu ter dito tudo isso aqui é para mostrar que Deus ele tem o remédio para cada situação que a gente passa. E para cada situação que ele já sabia que iria acontecer. Então, a gente também não pode ficar surpreso. Eu estou surpreso com a situação que está tendo testemunho hoje. Não podemos estar surpresos porque Deus já revelou tudo isso para a gente. Né? Nós temos um Deus soberano que sabe todas as coisas e, por amor, ele já nos orienta. Então, para a gente também ter um estado de espírito correto diante de Deus, a gente precisa conhecer a mente de Deus, conhecer a sua palavra, saber manusear, saber que o que é para a gente. Por exemplo, aqui essa passagem claramente é para a igreja, né, para nós. Então, com base nesse entendimento, a gente segue a vontade de Deus para que nós possamos ter um espírito correto, um estado de espírito correto, para que possamos ter uma comunhão com Deus e também sabermos como a gente deve agir em cada situação. Então, não é nada de sete cabeças, não é uma missão impossível. A missão impossível é tentar resolver todo o testemunho. Mas Deus não está pedindo isso, não. Né? Isso vai ser com ele, quando ele chegar aqui publicamente para vomitar, né? todo o testemunho da ruína da cristandade, como ele diz lá na carta à Laodiceia. Então, irmãos, é isso. A gente descansa nas orientações do Senhor, né? Em obediência, mas é muito importante isso. A gente não seguir conselhos de homens, mas seguir os conselhos de Deus, que é o que nos interessa e que deve nos interessar a todo momento. Mateus levantou a mão. Alguma pergunta, Mateus? Então, eu tenho sim uma pergunta, e é sobre o versículo 15, em que fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Bem, eu só estou com uma dúvida na palavra obreiro. Eu estava lendo o livro dos Irmãos, acho que de Andrew Miller, e eu vi que também usa esse termo obreiros, como na Bíblia também usa, claramente. Porém, isso não se encaixaria como cargo eclesiástico, correto? Como eu caracterizaria essa palavra? Eu não sei muito bem explicar, mas é essa a minha questão. Pode responder, Michel, se quiser. Estava vendo outras versões aqui. Clica aí, Dal, no versículo, por gentileza. A maior parte das traduções falam obreiro, mas tem outras que eu vi que falam trabalhador. Aí a versão católica
Procura apresentar-te a Deus como um homem provado, um trabalhador que não tem de que se envergonhar, que dispensa com retidão a palavra da verdade. Outros falam operário. A de John Nelson Darby diz... Operário, Workman, operário, né? Isso. Porque, irmão Mateus, essa passagem, inclusive, Paulo está dando orientações a Timóteo para que ele continue no serviço do Senhor, mesmo com a ruína que Timóteo já estava vendo, né? E Paulo já revelando a ele tudo isso, e também da piora que iria ter. Só que isso não deveria abalar Timóteo para que ele pudesse continuar com o seu ministério, porque ele era um dos poucos irmãos, inclusive, que Paulo confiava para realizar o ministério que Timóteo estava fazendo. Que, no caso, pelas passagens que tem em Atos e em outras passagens, o jovem Timóteo, ele instruía as assembleias, né? Ele ensinava as assembleias, orientava, e também Paulo orienta para que ele fizesse o trabalho de evangelista. Então, parece que Timóteo ele não tinha um dom de evangelista, só que a ruína, como já estava acontecendo no testemunho da igreja, Timóteo já tinha que pregar o evangelho, porque já não se estava vendo com tanta força como antes o evangelho sendo pregado. Porque nós temos essa perspectiva, né? Servos de Deus no sentido de nós servirmos ao Senhor de acordo com a medida de fé que Deus deu a cada um, como fala em Romanos 12, e a questão do ministério significa serviço ao Senhor, para o Senhor. E aí cada um, né, de acordo com o dom que Deus deu a cada um vai exercendo esse ministério. Então, esse sentido de fazer um serviço ao Senhor é o que é dado essa identificação da pessoa como obreiro ou trabalhador, que é o foco aqui da passagem que Paulo tá instruindo a Timóteo. Por exemplo, no verso 3 aí de 2 Timóteo 2, no mesmo capítulo, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, aqui é relacionamento com o Senhor, e entender essa graça e se fortificar. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, aqui é um serviço, tá vendo? Que é um ministério de ensino. E aí Paulo, inclusive, orienta de que esse ensino ele tem que ser confiado a homens fiéis, que sejam idôneos, para que essas pessoas possam ensinar a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Soldado também leva um significado de uma pessoa que serve ao seu superior. Soldado superior. E aí, ninguém que milita também dá uma ideia de trabalho, de serviço. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, esse alistou para a guerra também tem um sentido de servir a um superior. E por aí vai. Mas o que é importante a gente entender? Nós servimos ao Senhor com base na verdade de que o Senhor nos salvou por meio da sua obra consumada, e por nós termos a vida de Cristo, por nós estarmos sendo habitados pelo Espírito Santo de Deus, que nos dá a capacidade de viver para Deus. Com todo esse entendimento, a gente percebe que nós, por causa desse amor que nos constrange, a gente ama ao Senhor e esse amor resulta em uma vida em retidão a Ele. E essa vida em retidão dá uma consequência de servir ao Senhor. E aí que chega a questão do trabalho. Mas não infelizmente, né, o que acontece? O sistema religioso pega essas palavras, obreiro, servo, soldado,
e aplica no sentido de que você tem que ser um soldado, você tem que ser um servo, tem que ser obreiro para poder ter a salvação, para poder receber o seu salário. Mas Deus não precisa dar salário para ninguém. E se fosse um salário que a gente mereceria, seria o salário da morte, né? Que é o salário do pecado, não é isso? Eu estou confundindo aqui aquele versículo. O salário do pecado é a morte. É a morte. E aí, é o salário que a gente merecia, era esse. Mas graças a Deus, a gente, né, hoje entende de que podemos servir ao Senhor, mas com base na graça. Mas entendemos também a responsabilidade e a importância que é servir ao Senhor, ainda mais nesse tempo de ruína. Que a gente vê essa orientação que Paulo dá a Timóteo, que a gente aplica também a nós, né, individualmente. A importância e a valorização que tem o ministério ao Senhor Jesus, ainda mais nesse tempo de tanta ruína para a nossa vergonha. Entendi. Tá, foi bem explicado. Muito obrigado. Podemos continuar. Tem um versículo em 1 Timóteo, ajuda também um pouco mais aí, Matheus, você entende, a gente compreender essa questão que o Michel falou aí. É 3:1. Esta é uma palavra fiel. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, baixa um pouquinho para mim, por favor, que aparece uma. Aí. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ou ser bispo, né? Presbítero, ancião, excelente obra deseja. Então aí é o que Michel falou, né? É trabalho, não é título. Trabalho. José Newton. É isso aí, irmão José. A importância de se apartar da iniquidade, como a gente viu lá em 2 Timóteo 2, é se apartar em todos os sentidos realmente. Então, você, por exemplo, você está em algum tipo de sistema e aí você se aparta fisicamente. Mas o importante também é se purificar desse mal. E essa purificação, no caso, é não ter foco mais com essas coisas que você sabe que é iniquidade. Porque às vezes a pessoa pode se apartar fisicamente, só que fala tanto, fica falando tanto do erro, porque era assim, porque era assado, porque fazia tal coisa, e ensinava assim, e era isso. Aí fica falando tanto que aí fica falando mais do que errado do que da sã doutrina, do que daquele pouco, né, naquele início que está aprendendo, fica falando mais do que errado do que o certo. Só que essa não é uma maneira correta, né? Não é um estado correto de espírito nesse momento de ruína. Então é importante se apartar em todos os sentidos. Cadê? Bora lá. 2 Timóteo 2, a parte que fala de purificar. 2 Timóteo 2, cara. Verso 20.
Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, ou destes vasos, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, bora, ó, aí no verso 21 fala assim: de sorte que, se alguém se purificar, esse se purificar é além do ato de se afastar, é se purificar completamente mesmo, deixar de lado em todos os sentidos. Porque aí, se purificando dessa maneira, né, aí o cristão ele vai ser um vaso para honra, santificado. Santificado, ele traz o sentido de separação. É importante entender, irmãos, que existe essa santificação objetiva, que foi a qual aconteceu com a gente uma vez, quando cremos no Evangelho da Graça de Deus, porque aí nós fomos santificados, separados para Deus uma vez só, porque essa posição ela não muda. Só que também existe a santificação prática, que é aí o que envolve a nossa responsabilidade de nos santificar para Deus, enquanto aqui na terra aguardando o arrebatamento. Então, Paulo fala aí, né, que se purificando desses vasos, será vaso para honra, santificado, ou seja, separado na prática, e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Então, a gente só pode fazer toda a boa obra de Deus, com aquilo que Ele deseja para nós, se nós nos purificarmos, se nós nos afastarmos da iniquidade, seja moral, seja doutrinário, né, eclesiástico, para que a gente possa estar separado para o uso do Senhor. Isso é muito importante. E isso tem a ver com o ministério. Quando fala para toda boa obra, traz justamente o serviço ao Senhor, principalmente. Só que também, irmãos, é bom frisar o seguinte: quando se fala serviço ao Senhor, não está falando meramente do ministério que é público, por exemplo. Né? Por exemplo, os irmãos vendo aqui eu falar, não é somente isso. Existem ministérios que são secretos, né? De um irmão para outro, de uma irmã para outra, e por aí vai. Mas é o ministério do mesmo nível, de mesma importância para Deus. E o Senhor Jesus, ele está vendo cada ministério, ele está vendo cada coisa mínima, cada coisa que aos nossos olhos podem ser pequenos, mas são grandiosos para Deus, principalmente nesse momento de ruína. Então, isso é importante frisar também. Porque no sistema religioso é muito focado em questão de serviço, para todo mundo ver, de coisas grandiosas, mas o Senhor não vê dessa maneira como o homem vê. Querida, Michel, então, só para concluir rapidamente, todo servo de Deus seria uma espécie de obreiro ou algo do tipo? Porque um servo serve, ou seja, ele trabalha. Então, num sentido literal, ele seria sim um obreiro de Cristo, em diferentes ministérios, de acordo com que cada um, de acordo com que Deus quis que fosse. Seria o entendimento correto ou eu estou equivocado? Eu entendo também, Mateus, que são termos semelhantes, servo e obreiro. Porque obreiro é aquele que faz a obra, e servo faz a obra também. Eu penso da mesma maneira, mas se algum outro irmão aí quiser falar mais do assunto, vamos ficar à vontade. Interessante falar sobre isso que o irmão Elton falou aí, né, que esse obreiro aí não é um título, né, que a gente está impregnado pelas coisas das denominações, do clero, né, e a gente fica na mente que obreiro é um título, e não é. Obreiro é um trabalhador. Então, todos nós somos trabalhadores do Senhor, para o Senhor Jesus. Como servos, se servimos, somos trabalhadores.
E isso inclui, então, também as mulheres, né? Vou citar o exemplo das mulheres, porque geralmente como o dos homens tem obras, vamos dizer assim, ou tem atividades que são públicas, né? Como o ensinar, o falar na assembleia e outras coisas mais. Então, são públicas. E já a mulher, a gente sabe que ela, segundo o que a palavra nos ensina, ela já tem um serviço, uma obra que não é pública, né? O serviço dela até está mais relacionado com o lar, com a família, do que mesmo diretamente com as, vamos dizer assim, publicamente, né? Diretamente assim na Assembleia, de forma pública nas coisas da Assembleia. Mas a prioridade, vamos dizer assim, né? A característica maior, aquilo que Deus colocou para a mulher, está mais relacionado com a família ali, no ambiente familiar, e cuidando, né? Do marido, do filho, ensinando os filhos, né? Ensinando os filhos a palavra de Deus e as coisas de Deus, e ensinando outras, né, mulheres mais novas a palavra de Deus também. E isso não é uma atividade, vamos dizer assim, pública, né? Isso não é uma coisa que se faz publicamente, ou mesmo lá durante a reunião da Assembleia e tudo mais. Como é que ela vai ensinar as mulheres mais jovens a ser boas donas de casa, amarem seus maridos, amarem seus filhos, e tal, como fala lá em Tito, né? Tito fala isso. Ela vai fazer isso ali, né? Vamos dizer assim, no ambiente privado de uma visita, visitando a irmã, ou a irmã visitando ela, a irmã mais velha, e ele conversando, e ela ensinando, essas coisas. Então, isso é obra de Deus? Claro que é obra de Deus. E, às vezes, a gente não dá valor a isso, ou essa ruína que entrou na Assembleia, no testemunho cristão, relevou isso uma coisa, vamos dizer assim, inferior, e que não dá valor nenhum, como o mundo tem feito aí. O mundo não dá valor para a mulher que é dona de casa. E a igreja está fazendo a mesma coisa, quando pega e incentiva as irmãs a serem, entre aspas, obreiras, pastoras, e saírem para pregar o evangelho publicamente, fazer as coisas públicas, tomando a mesma posição do homem. Então, isso será que é de Deus? Não é. A palavra de Deus não ensina isso, né? Mas, né, o que a gente tem que entender é que o que a palavra de Deus coloca, que essa atividade, essa obra das irmãs, é muito importante e de alto valor para Deus. Alto valor. Pode ter certeza. A irmã que está lá quietinha na dela, né, cuidando da família, ensinando seus filhos, ensinando outras irmãs a serem boas donas de casa, mais seus maridos, tal, como ensina a palavra, né, sem estar querendo tomar uma posição do homem e tudo mais. Pode ter certeza, né, que ela vai ter lá diante do Senhor o louvor de Deus pela obra, a obra que ela fez. A gente vai ver Paulo em Romanos, lá no final de Romanos 16, citando várias irmãs que o ajudaram ele na obra. Ajudaram como? Recebendo ele, né? Cuidando das coisas, recebendo outros irmãos em casa, abrindo até o seu lar para que a assembleia estivesse reunindo. Então, são coisas que não são vistas publicamente sendo feitas, são coisas que, né, não é uma coisa assim para aparecer. A gente está até falando, né, o nosso tema aqui do irmão Bruce Einstein aí é um espírito correto. E que espírito mais correto pode existir, né, para a irmã do que esse em que ela trabalha sem estar buscando o louvor de homens. Assim como o homem também tem que ser assim, né? Tem que ser assim, porque a gente leu aí 2 Timóteo 2,14, dá o bote aí, por favor, de novo, está falando lá, o obreiro aprovado, não é? Ele tá falando assim, ó, procura apresentar-te à igreja como obreiro aprovado. É isso que está escrito aí, irmãos? Procura apresentar-te à igreja como obreiro aprovado.
aprovado como obreiro que não tem que ser... É isso que está escrito aí? Não, está escrito assim, procura apresentar-te a quem? A Deus. Não é a igreja, é a Deus. As coisas que você faz para Deus, para o Senhor. Então não importa se é público ou se não é público, se as pessoas estão vendo ou se as pessoas não estão vendo. O que importa é que Deus está vendo. Deus está aprovando. O que importa é isso. Esse é o espírito, né, correto que o cristão, como obreiro, tem que ter. O que importa é fazer para Deus, para o Senhor, com amor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, né, eu estou citando a questão das mulheres, porque as mulheres não têm essa obra pública, esse trabalho público que vai ser visto assim, né, por todos, vai ter uma visibilidade grande. Não. Mas a importância é grandíssima. Grandíssima. Né? A gente vê o próprio Timóteo, que a gente está citando tanto aí, o próprio Timóteo, a gente vê Paulo falando que quem ensinou Timóteo na palavra de Deus foi a avó Lloyd e a mãe, né? As duas irmãs aí, ó, ensinaram Timóteo. Quando foi isso? Foi depois de Timóteo Grande? Não, foi Timóteo lá, a criança, no lar, ninguém viu, né? Ninguém viu, a igreja não viu isso, mas Paulo depois soube, né? Depois que Paulo conheceu Timóteo, ele ouviu o evangelho, creu no Senhor, Timóteo começou a cooperar com Paulo na obra, e Paulo deve ter conhecido, né, a avó dele e a mãe, né? Viu que eram mulheres, vamos dizer assim, santas, mulheres dedicadas às coisas de Deus, e que assim fizeram, né, se dedicando no seu lar a ensinar a Timóteo na palavra de Deus. E olha o resultado disso. Olha o resultado, né? Timóteo sendo um cooperador de Paulo, a ponto de Paulo chamá-lo de filho, meu filho Timóteo, né? ter essa estima grande com Timóteo, porque era um jovem, né? Dedicado, um jovem que se empenhava ali nas coisas de Deus. Então, e quem teve, vamos dizer assim, participação nisso? A avó e a mãe de Timóteo, né? Então, aí a gente às vezes, não tem importância, não tem isso, mas olhe a importância dessa obra que elas fizeram. Olhe a importância. Então, meus irmãos, a gente tem que ter muito discernimento nessas coisas de Deus, pensar bem, ter o espírito correto, como está sendo falado aí no livro. O espírito correto do cristão é fazer a obra para Deus, né? Procurar apresentar-te a Deus aprovado. Apresentar-te a Deus. Não estou querendo aqui me apresentar à igreja, a Michel, a Dal, ao bispo lá, ao pastor tal, ao ministério tal. Não. Apresentar-te a Deus, ao Senhor. É por isso que Paulo, quando ensina, né, como nós devemos andar, os cristãos devem andar, né, o marido, a esposa, no seu trabalho, como servo, o que é que ele fala? Servir como ao Senhor, né? Como ao Senhor. Então, esse é o espírito correto, né? Esse é o espírito correto que nós devemos ter. Então, essa questão aí do obreiro, todos nós somos, todos nós somos, e como obreiros de Deus, devemos procurar nos apresentar diante de Deus aprovado. É bom, esse assunto é importante a gente ter bem conhecimento, né? Porque o que se coloca nas religiões são cargos, são de hierarquia. Só que todos nós somos membros do corpo de Cristo, cada um com dom, e aqueles que desejam fazer algum serviço, como o Elton falou também, né? Desejam boa obra, né? No meio dos irmãos. Né? Então, o Senhor Jesus, ele até fala sobre isso no contexto judaico, em Mateus 23. Só para a gente ter uma ideia.
de que somos todos iguais e servimos a Deus, cada um aonde o Senhor colocar, né? Mateus 23, deixa eu ver aqui. Aqui mesmo. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois e praticai tudo que vos disserem. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas essas obras a fim de serem vistos, é como o irmão Wesley está falando, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Agora ele vai e fala para os seus discípulos: vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, que significa mestre, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo. E o fim é isso aqui: ó. E todos vós sois irmãos. Então não existe cargo de hierarquia como um comandante no meio dos irmãos. A gente só obedece a um, que é o cabeça, que é Cristo. E todos nós somos membros desse corpo. A cabeça comanda o corpo, e não um membro comanda o outro. Então, é realmente como os irmãos estão falando, esse assunto tem que ser trazido à tona, né? Porque essas definições de obreiro, de servo, bispo, presbítero, outras coisas assim, até mesmo um apóstolo, né? São usados aí como pessoas que comandam grupos de outras pessoas, né? Que tomam conta, que mandam. Não é bem dessa forma. Existe liderança, sim, no meio dos irmãos, sim, mas não é liderança com cargo, mas sim como um serviço. É serviço de ajudar os irmãos. A liderança no meio dos irmãos é dessa forma. O cristianismo é assim. É muito importante isso aí. Você está em Mateus, dá para abrir no capítulo 9? Rapidinho, a gente já está com o horário estourado, mas dá para ler só esse versículo. 36, 9, 36. É o 30 e 36. Aí. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Sobe mais um pouquinho, por favor. Então disse aos seus discípulos: mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a seara. Só clique em cima desse versículo aí para a gente ver outras versões, então, por favor. Desce, mano. Aí, aí, ó. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Rogai, pois, ao Senhor da seara, tradução brasileira, que envie trabalhadores para a sua seara. Revista atualizada, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Então, é serviço, né? Operários aí na Jerusalém. Então, não é posição, né? Trabalho. Esses versículos do capítulo 23 de Mateus deixam bem claro
É muito claro. E eu tinha feito algumas leituras em Mateus e passou despercebido isso. Às vezes a gente lê assim, e passa despercebido algumas coisas. Não sei se já aconteceu com os irmãos. Mas lendo aqui com vocês, ficou bem claro para mim que não devemos querer ser chamados rabi, mestres. E sim, nós todos somos irmãos iguais para Deus. A irmã Erenilza até falou aqui, perguntou, né? Mas somos servas e obreiras? Digamos que sejam sinônimos, irmã. Isso aí, né? O obreiro é o trabalhador, aquele que serve. Todo trabalhador ele vai servir aquele a quem recrutou ele, né? Não tem diferenças assim, não. Nós servimos por amor, né? Nós fomos libertados da servidão do pecado para servirmos livremente ao Senhor em amor. Todos nós temos vamos dizer assim, temos algo que fazer na seara do Senhor, né? Por isso que existem os dons que nos levam a fazer algo, existem também os ofícios que alguns desejam, no meio dos irmãos, também fazer alguns certos serviços. Mas todos nós, tanto o varão como a varoa, todos têm algo que fazer para o Senhor. Cada um na sua posição, né, como os irmãos estão falando. A mulher não tem um serviço público, né? A mulher é algo mais recatado, mas o homem, ele publicamente ele ensina, ele ora, né? É dessa forma, mas todos têm. Irmão, eu não sei se mais alguém vai falar alguma coisa aí. Vou só marcar aqui o lugar onde nós paramos e mandar para um dos irmãos, né? Que a gente pode continuar aqui. Ou pegar todo esse assunto aqui de novo, né? Porque são assuntos assim importantes para a gente, né? Ter um espírito correto, né? Porque estamos realmente numa época de ruína do testemunho cristão, ou seja, todos nós estamos dando ou participando, melhor dizendo, né? Alguns não estão dando mau testemunho, mas está dentro desse invólucro aí, dessa grande casa, que o mundo, quando olha assim, diz assim, é cristão, a cristandade. Então, devido a muitas situações aí, estamos envolvidos nesse testemunho. O irmão aqui botou aqui, pronto, basta conhecer o verdadeiro fiel, que é o Filho, pois todo filho verdadeiro serve ao Pai. Glória a Deus. É que é interessante, né? A gente serve, né, a Deus, ao Pai, serve ao Senhor Jesus, porque a gente tem um privilégio de participar, né, da seara. O que, na verdade, Deus fez conosco foi nos tornar filhos, né? E Deus, ele tem os seus servos mesmo, ministradores, são os anjos, né? Mas nós somos filhos. Nós temos uma posição muito mais elevada do que os anjos. Nós somos filhos de Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo, né? Por Jesus Cristo. Mas enquanto nós estamos andando aqui nesse mundo, nessa senda aqui, né, desse mundo, a gente tem a nossa, vamos dizer assim, nossos afazeres, né? Porque a mente vazia vai ser ocupada com algo que não é nada que preste, né? Então, a nossa ocupação, como o irmão Michel até falou, é com o Senhor. E se ocupando com o Senhor, vai ter muita coisa para se fazer. Eu não esqueci do que um dos irmãos tinha falado, não estou lembrando o nome do irmão agora. O desânimo para Deus abre o ânimo para o mundo. Isso pregou na minha cabeça. Eu não esqueci, lembrei até agora. É bem interessante e é um fato. Quando esquecemos de Deus,
nos desanimamos dele, é um perigo, porque abre uma brecha para Satanás trabalhar. E os resultados da obra de Satanás não são boas. E a gente sabe disso. Com certeza, Mateus. Isso aí mesmo. É desse jeito. Leônidas falou aqui também, irmãos, na próxima reunião, os irmãos poderiam falar um pouco sobre a diferença entre Jesus Cristo e Cristo Jesus. Pronto, a gente pode, com calma, né? Nesse assunto. São 9h47. Você relembra, viu, Leone, se for possível. Tá certo? Ou até na quinta-feira com o irmão Luiz Amalfi. Uma boa pergunta também. A irmã Rita colocou aqui, quando acontece algum escândalo na mídia com alguém que se denomina cristão, ele tem o prazer de dizer pastor evangélico, fez isso e aquilo, não fala o nome da pessoa. A gente dá esse, como o irmão Mário fala, né? A gente dá um combustível também para isso, porque eu já vi alguns irmãos dizerem assim, achar que alguns irmãos aqui que está comentando, pensa que a gente está falando mal de religião, mal dos irmãos na religião. E não é isso. Mas, na verdade, o testemunho está falido. E algumas pessoas pensam assim, aí a mídia aí colocou agora essa questão aí do pastor, isso aí abre brecha para aqueles que gostam de estar falando mal do pastor. Mas, na verdade mesmo, é que esse pastor aí, ele está agindo errado. Eu queria até mostrar um versículo aqui para os irmãos, a gente não tem tempo, mas isso era 2 Timóteo capítulo 3, né? Que alguém já interpretou isso errado, achando que eram pessoas do mundo. Mas na próxima reunião a gente pode ver isso aí. Para aqui a gravação.